Audiobook do livro Meu Caminho para Rotary. Leitura de Carlos Daniel Fernandes. Rotary Clube de Ribeirão Preto Oeste, Distrito 4540 e coordenador regional da imagem pública da região 29 para o período de 2023 a 2026. Capítulo 33º. Título: O Primeiro Rotary. De volta a Chicago, voltei a alimentar-me mais humilde e sofrivelmente, apesar do apetite continuar tão voraz como sempre. Os dias úteis da semana, embora me trouxessem algumas frustrações, ofereciam-me a compensação de conservar-me ocupado com os deveres profissionais, esquecendo os meus amargores espirituais. Domingos e feriados eram dias monótonos. De manhã podia ir à igreja, ao centro da cidade, mas às tardes eu caía em solidão e parecia-me que o tempo parava. Assaltavam-me as saudades do meu vale querido em Nova Inglaterra e das presenças calorosas dos meus amigos. Perambular pelos parques da cidade não satisfazia. Havia muito artifício, e entre os milhares de transeuntes não aparecia um só rosto conhecido. Nada como um parque de cidade grande, nas tardes de domingo, para despertar o senso de solidão. A presença de uma multidão de desconhecidos acentua mais do que a vastidão ilimitada de terra ou de água. Nem mesmo a música de excelentes bandas conseguiam dissipar a minha melancolia. A vadiagem dos pensamentos teimava em transportar-me às lembranças da minha adolescência. O poço perto da ponte coberta, onde nadávamos, os outros lugares adoráveis, meus companheiros, minhas montanhas. Alguns locais dos parques de Chicago assemelhavam-se aos do meu vale, mas eram frequentados por tanta gente que não me ofereciam nenhuma tranquilidade. Alguns domingos eu procurava afastar-me da cidade, mas nem assim conseguia alcançar o sossego espiritual que eu desejava. Passeios de barco no Largo Michigan, demorados que fossem, só me satisfaziam temporariamente, pois que havia também muita gente desconhecida navegando. Fazia minhas refeições em restaurantes alemães, restaurantes escandinavos, italianos, gregos e restaurantes húngaros. Fazia algumas relações, mas não amizades. As praias de Chicago fervilhavam de banhistas e turistas e eram lugares de recreação satisfatória para centenas de milhares de pessoas que trabalhavam na cidade. Merecem toda a consideração as pessoas que dão a sua capacidade de esforço para a instalação e conservação dos parques, locais gratuitos de recreação do povo. Por toda parte, muita gente, mas nenhum conhecido entre elas. Faltava-me o essencial, a presença de amigos. Emerson afirmava: quem tem 1000 amigos não pode perder nenhum. Mesmo na aldeia onde vivi e cresci, eu não tive a aventura de ter 1000, mas também não tive só um. A melhoria nas atividades humanas só vem pelo trabalho. O homem que visualize uma necessidade qualquer através da própria vivência terá que assumi-la, ele próprio e ninguém mais. Eu senti a profundeza da solidão, como jamais a teria sentido sem a formação espiritual que me fora proporcionada. Talvez isso encerre uma parcela de fatalidade cósmica. A minha parte, estou absolutamente certo de que um homem deve ter, através da vida, a companhia de outros. O homem é um ser gregário. Veio-me persistente pensamento. Estava-me vivendo a mesma inquietude de milhares de outros seres que vieram para a cidade grande? Eu sabia que muitos outros jovens haviam deixado o meio rural, ou as pequenas comunidades, para tentar a vida ali em Chicago. Algum deles eu conhecia. Por que não reuni-los? Se eles estivessem se sentindo sós, como eu, seria fácil e proveitoso para todos. Uma noite fui visitar um amigo, que morava num bairro. Após o jantar, saímos a passear pelas vizinhanças e ele saudava, nominando muitos negociantes nas suas lojas. Isso fez-me lembrar da minha aldeia. Essa lembrança sugeriu-me a indagação subjetiva do porquê não haver em Chicago um agrupamento amigável, composto de
um homem de cada profissão, sem restrições políticas ou religiosas, dispostos à tolerância às opiniões alheias. Em tal associação poderia haver plena colaboração mútua. Não agi de imediato, ao impulso da ideia. Passaram-se meses, anos até. Nos grandes acontecimentos da vida, é recomendável ao homem de fé que fique só por algum tempo. Pensei maduramente no assunto. E em fevereiro de 1905, convidei 3 jovens de negócios e explanei-lhes a minha ideia de cooperação mútua e amizade informal, tal como conhecíamos nas nossas aldeias de origem. Eles aceitaram. Sylvester Schiller, meu amigo mais íntimo em Chicago, um daqueles 3 e o nosso primeiro presidente. Foi deles o que permaneceu na instituição. Gustavo Lauer e William Schiller, os outros 2, abandonaram-na logo após. No entanto, muitos outros aderiram, de princípio, e aumentaram o quadro de sócios. Com entusiasmo e determinação, o que ajudou muito o desenvolvimento do projeto, entre eles Citzi, Harry Hugas e Charles Newton. Crescemos em número, em amizade, em espírito mútuo, apoio e dedicação à comunidade. O banqueiro e o padeiro, o sacerdote e o funileiro, o advogado e o tintureiro, conscientizaram-se dos problemas, das ambições, dos recursos e frustrações uns dos outros. Compreendemos que todos tínhamos em comum muitas aspirações e condições. Descobrimos o prazer de podermos nos apoiar uns nos outros. A mim pareceu-me que voltara ao tempo que vivi em Nova Inglaterra. À terceira reunião do grupo, apresentei sugestões de resoluções a tomar. Entre elas, a denominação da entidade e o nome, que foi aprovado, Rotary, em virtude de estarmos nos reunindo em rodízio nos lugares de trabalho de cada membro. Mais tarde, passamos a nos reunir, ainda rotativamente, em vários hotéis e restaurantes. Assim, nos mantivemos rotarianos. Nos primeiros 2 anos de existência do Rotary Club de Chicago, não tomei parte da sua administração, mas indicava os diretores, e a minha orientação administrativa era sempre acatada. Posso ser acusado de haver exercido o poder ditatoriamente, mas isso foi pela devoção com que eu via a ideia desenvolver-se em realidade. No 3º ano, fui eleito presidente, e a minha plataforma constou de, primeiro, expandir o quadro social do Clube de Chicago. Segundo, estender o movimento a outras cidades. Terceiro, intensificar a ação do clube em favor da comunidade, como um dos seus propósitos. Foi a gênese do movimento. O Rotary, partindo daquele humílimo movimento, cresceu e hoje conta com mais de 1/4 milhão de homens de negócios e profissionais. O Rotary já existe em mais de 70 países. Pode-se dizer que o sol nunca se esconde no Rotary. O bem que o Rotary me trouxe não pode ser descrito. Ter amigos disseminados pelo mundo é uma bênção inefável. E mais ainda, ter consciência de que esses meus amigos são todos amigos entre si. Que grandiosa doação divina! A saudação cordial que ilumina a minha alma e me leva, pelas asas da saudade, à minha meninice. Bom dia, Paul. E essa eu a recebo com o qual uma música maravilhosa de todos os meus companheiros, por onde quer que eu vá. Para um pequeno grupo oriundo de pequenas comunidades, o Rotary foi um como que oásis no deserto do sentimento, que era Chicago. Suas reuniões eram diferentes das de outros clubes naqueles dias. Eram mais íntimas, mais calorosas, muito mais amigáveis. Deixávamos à porta de entrada
as nossas preocupações e idiosincrasias, e durante a reunião voltávamos a ser as criaturas que fóramos em nossas origens. Eu esperava a hora da reunião com enorme impaciência. O conceito original de Rotary expandiu-se. Seus ideais se definiram, seus objetivos se fixou, mas o companheirismo do início permaneceu como elemento de sustentação da sua estrutura. Lembra-me Harry Brundle. O Rotary faz com que o homem se aperfeiçoe, preservando dentro de si o menino. Repousando nas dobras da personalidade de cada homem, há o menino que ele foi. A criaturinha imaculada, sem malícia, despreocupada, tolerante, ativa, plena de entusiasmo e ávida por amizade e relacionamento caloroso. Infeliz do homem que sinta morrer o menino que vive no seu coração. Enquanto o homem mantiver o espírito alevantado, terá seu coração aberto às realizações de otimismo e não será um velho. O Rotary estimula a influenciá-lo a conservar vivo o menino que existe nele. Muitos dos primeiros rotarianos cresceram no meio rural, e a maioria deles é oriunda de pequenas cidades. Embora ainda não totalmente realizados, estarão em caminho de tornarem-se vencedores em futuro à vista. Alguns tiveram o privilégio de tornarem-se profissionais liberais. Os demais, a maior parte, não. Eles se solidarizavam-se entre si, ajudavam-se a progredir materialmente e de outras formas. Alguns progrediam mais que os outros, mas todos cultivavam-se as benesses da amizade. À medida que crescia o quadro social do Clube de Chicago, íamos completando o corte transversal das profissões ali exercidas, e os sócios selecionados sentiam-se honrados com a representação que se lhes davam. Com isso, estimulavam-se na assunção das responsabilidades que ela lhe atribuía. É propósito do Rotary não levar em conta a religião, a posição social, o pensamento político ou a raça dos seus associados. É isso, sim, seu propósito: aglutinar homens de negócio e profissionais a fim de que possam corresponder-se, aumentar-se entre eles a boa vontade e a tolerância e favorecer o estabelecimento de laços de amizade e disposição para a solidariedade. Em janeiro de 1908, 2 novos sócios vieram se somar aos 100 que já existentes: Arthur Frederick Sheldon e Chesley Perry, ambos predestinados a exercer preponderante influência na instituição. Estes homens já se conheciam, pois, alguns anos antes, Sheldon, gerente de uma livraria, entrou na biblioteca pública onde Chesley trabalhava e vendeu-lhe uma coleção de história. Logo após, Sheldon fundou uma escola de instrução de vendas, baseado na ideia que, em cada transação, o desejável é que ambas as partes fiquem satisfeitas. Sheldon era elemento valioso para o nosso clube, já que era um professor de vendas. Encontram-se alunos de Sheldon em qualquer região do mundo de língua inglesa. Quem escreve este livro teve a oportunidade de encontrar muitos desses alunos entre os rotarianos, no mundo rotário. Sheldon foi indicado pela Comissão de Edimburgo em 1921 e como mais capacitado para interpretar para os rotarianos ingleses o ideal de serviço, como era concebido pelos americanos. Aceitou a indicação. E a opinião unânime dos que ouviram foi a de que assistiram a um inspirado. É aceitável que o Rotary pudesse ter nascido sob céus mais iluminados, em clima mais ameno e numa cidade mais tranquila e equilibrada. No entretanto, a maioria dos que o indagam afirma que a fervilhante Chicago, onde 50 anos antes
se lutava tão ardentemente pela honestidade, foi o local ideal para o surgimento da instituição. Chicago estava emergindo da turbulência anárquica pelas forças da honradez. Ao final do século XIX e na década do século XX, instalou-se a extraordinária Exposição de Colúmbia. Criou-se uma grande universidade, uma biblioteca pública notável. Fundou-se a Associação Comercial. Erigiram-se museus magníficos. Nasceram uma orquestra sinfônica e várias associações de aperfeiçoamento cívico. A famosa Hill Rose, de Janice Adams. Outras instituições e o Rotary. Não poderia haver época mais oportuna para o surgimento de um movimento como o Rotary do que o início do século XX. Nem local mais apropriado para fazê-lo crescer do que a criativa, exuberante e paradoxal Chicago. O clima de insegurança reinante em Chicago, naquela época, prevalecia em outras regiões do país. De maneira generalizada, os negócios iam mal. A ética comercial agredida, sem desafavor, dos consumidores, dos empregados e competidores. O espírito de comunidade estava praticamente esquecido. Era necessário mudar para melhor. Mas, até que necessário, tinha que mudar. Rotary nasceu na incomparável metrópole do Médio Oeste, onde se debatiam vertiginosamente princípios religiosos extremados, paixões políticas em verdadeiro fanatismo, discriminações raciais intransigentes e encarniçada luta econômica, que somando-se, emergiam-se numa aparente homogeneidade. Ainda hoje, 1946-47, o caldeirão fervilha furiosamente e cidadãos devotados lutam para introduzir na confusão dos elementos princípios de fé e patriotismo, para que o produto se torne mais digerível. Em 1905, na cidade à beira do lago, Rotary foi um quadro no drama em cena. Os atores daquele quadro foram homens comuns, profissionais e negociantes. Apesar das suas deficiências prováveis em comparação com seus colegas, pode-se dizer, como consenso geral, que eram os de melhor qualidade.